Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Elias Fernandes, jornalista, diretor de teatro, formando em letras. E agora, aqui no podcast Inadequado Será. Esse que é o segundo episódio da nossa segunda temporada. E agora, mais do que nunca, trazendo, no caso, áudio e vídeo, né? A gente improvisou um espaçozinho aqui na minha casa para poder trazer para vocês esse novo formato, também em vídeo, onde também vai estar hospedado, além do Spotify, também vai estar no YouTube. Então sejam todos bem-vindos. Esse é um local de acolhimento, onde eu torço muito que quem esteja chegando aqui venha para somar, para buscar algo que você está querendo, no caso, né? E a gente possa te ajudar, tá certo? Esse podcast ele nasce de uma necessidade minha de falar e de ajudar pessoas diante de diversas situações e demandas sociais. E eu tenho tido muita realização e uma certeza da realidade que está ajudando muita gente. Estou tendo um público diversificado, tanto na idade quanto nos locais, né? Desde o Brasil, Itália, Portugal, Haiti, Panamá. Para mim é uma surpresa, né? Porque esse podcast surgiu num momento de aflição minha e agora ele está aí pro mundo e com certeza ajudando pessoas. E é isso, né? Gente, hoje o nosso podcast vem com um tema. Eu vou refletir um pouco com vocês sobre o documentário que está hospedado, que está, no caso, disponível na Prime Video, na Amazon Prime Video, que é o documentário I Am Celine Dion. Esse documentário, ele fala sobre a doença que a cantora Celine Dion descobriu, né, adquiriu há pouco mais de um ano, que é a doença da pessoa rígida. Então ela, honestamente e humildemente, ela resolveu mostrar para o mundo os sintomas dessa doença e o que causa para ela tudo isso. Antes de começar esse podcast, eu vou ler para vocês um minuto de sabedoria. E aí a gente vai mentalizar mensagens positivas e a partir desse momento a gente vai se concentrar, trazer a mais ainda para o universo esse pensamento positivo, esse pensamento de satisfação, de felicidade, de saúde, de prosperidade. A gente mentaliza e abre qualquer página, tá? Página 120. Não repisse suas dificuldades e dores, porque isso prejudica a sua saúde, provoca enfermidades. Não dê a seu corpo alimentos nocivos de pensamentos negativos. Fale sempre de saúde e riqueza, de progresso e vitória. Diga: a força de Deus habita dentro de mim. Os bons pensamentos produzem frutos de alegria e aumentam a felicidade cada dia mais. A palavra do homem é responsável pelo estado de sua saúde física. Assim seja, assim é. Amém. Estou com um pouquinho de tosse. Estive gripado nos últimos dias. Mas isso não me impede de estar aqui fazendo esse podcast para vocês. Quando a gente fala de trazer para cá, quando eu falo, no caso, de trazer para esse podcast relatos reais e trazer para vocês essa
esse pensamento de acolhimento, estar se sentindo acolhido, se sentindo de alguma maneira escutado, se sentindo importante, é porque na nossa vida a gente cansou de ser de alguma maneira afastado, de ser negligenciado. A gente cansou de ter as nossas necessidades sempre de lado, né? E visivelmente perceptível. Acho que o mundo está mudando muito e o que a gente tem falado sobre a saúde mental, sobre o bem-estar, sobre as nossas vulnerabilidades, tem sido de uma maneira tão importante e tão curadora, faz com que a gente acredite, entenda, saiba que o mais importante de tudo é a gente não desistir, é a gente não se calar, é a gente não adoecer diante das coisas que nos acontecem. E acontece muita coisa. E é por isso, com esse sentimento de renovação e de peito aberto para falar, que esse podcast foi criado. E espero muito poder trazer para vocês sempre algo a se refletir, sempre algo a se perceber, a tomar para si alguma coisa. As experiências das outras pessoas, elas nos tornam humanos. Enquanto a gente vive na rede social, muitas vezes, uma vida de fachada, um sorriso de fachada, um sorriso fake, a gente não coloca as nossas realidades de verdade, a gente não acorda e fala, oi, hoje eu não estou bem. A gente não vai dormir angustiado e posta que está angustiado. A gente precisa ser real. E a minha verdade, né, é essa. É de ser real. É de entender que o que mais me consome e que mais me deixa mal na vida em si é a mentira. É o negar o que eu estou sentindo. É o negar o que me incomoda. E é o calar diante do que me machuca. Esse documentário, I Am Celine Dion, Eu Sou Celine Dion, ele é muito realista ao ponto dela estar tendo crises de espasmos, de convulsões, e ela se deixar gravar diante daquela situação. Celine Dion é uma cantora que explodiu nos anos 70, 80 com uma voz inigualável. Eu acho que não teve até hoje uma cantora que alcançasse notas tão altas para além de Celine Dion, de sua época, com tanta maestria, com tanta clareza na voz e com tanta beleza. A gente tem cantoras no mundo, né, com vozes belíssimas, né? Tivemos Celine, tivemos Whitney, temos Adele e tantas outras com vozes assim maravilhosas, né? Inclusive que alcançam notas muito altas. Inclusive Mariah, mas quando a gente fala de Celine Dion, a gente tem um ícone que a gente não pode jamais não valorizar, sabe? Vencedora de muitos prêmios, uma mulher muito guerreira, uma ariana, né? Celine Dion ficou eternizada na música tema do filme Titanic. Celine Dion teve um casamento de muito tempo com seu empresário, até ele vir a falecer. Ele é o pai dos filhos dela. Inclusive os filhos mais novos são gêmeos, são 2 garotos gêmeos. E que ela, nesse documentário, ela mostra a sua realidade
da convivência com seus filhos e o que ela busca diante dessa convivência. É lindo ver aquela mulher forte, de uma voz inigualável, se render a uma realidade onde ela só quer permanecer e ter saúde para estar ao lado dos seus filhos. Ela relata num documentário que ela sente falta. Ela sente falta do palco, ela sente falta do público, ela sente falta de cantar, e a todo momento ela está tentando retomar, né? Tentando regravar, tentando gravar novas músicas, e ela se vê numa dificuldade de conseguir fazer isso, porque a sua voz já não alcança mais os tons que ela alcançava antes. Como ela fala, ela é como se tivesse uma barreira entre o seu peito e o seu pulmão, onde impedisse dela conseguir alcançar notas altas. E aí fica uma lição, né? Aliás, uma pergunta, né? O que a gente tem deixado de lado, deixado morrer na nossa vida, sem que morra de verdade? Qual é o sentimento que a gente deixou de lado pelas demandas sociais que a gente vive? Celine Dion se vê perdendo a voz e está lutando para continuar viva. Ele está lutando para continuar lúcida. Ele está lutando para passar por essas dificuldades de uma forma mais plena possível e junto da família. Eu vou ficar tomando um pouquinho de água às vezes para poder não deixar minha garganta secar, já que eu estou com essa tosse, mas isso não vai impedir de eu continuar o vídeo, tá, gente? E o que você está deixando de lado de realizar por medo? Porque em algum momento da vida você se perdeu do caminho. Em algum momento você desacreditou. E aí eu vou falar isso para vocês, deixar esse questionamento. Vou relatar um pouco da minha história. Em 2017, exatamente 7 anos atrás, eu me formei em jornalismo. Mas um pouco antes de eu me formar, em 2015, eu quis muito ter a experiência de estar dentro de um veículo de comunicação, onde eu pudesse praticar o que eu estava estudando, onde eu pudesse colocar em prática tudo que eu estava vendo de forma teórica. E assim eu me coloquei. Não foi fácil. Eu estar estagiando de forma gratuita, porque eu não ganhava nada de início no primeiro estágio. Eu passei vários meses estagiando, pagando do meu bolso, a passagem, tudo. Era um jornal, numa rádio. E eu sabia que eu necessitava daquele momento, de passar pelaquela experiência e saber que aquilo iria me valer de alguma coisa. Depois de alguns meses, eu saio desse estágio não remunerado, consigo outro estágio, e agora no veículo de comunicação de TV, no caso, em uma TV, e eu entendo que essa transição é importante. Desculpa, gente. Mas eu não sabia o que iria acarretar, o
que estava por trás daquela experiência dentro de uma televisão. Eu vou lhe falar aqui de tudo, de todos os percalços, de tudo que eu produzi no tempo que eu fiquei na TV, como produtor de TV, como repórter de rua. Eu fiquei maravilhado com o poder que a TV tem, primeiramente. Mesmo ganhava alguma coisa, mas ganhava pouco. Mas eu fiquei maravilhado com as possibilidades. E eu sabia que o que eu mais queria era estar naquele lugar. Mas que naquele momento eu tinha que abrir mão de estar ali para poder me formar na faculdade e seguir outros caminhos. Quando passou essa oportunidade, depois de um tempo, eu fui para uma assessoria de comunicação, que também foi maravilhosa, uma experiência árdua. Foi assim, tive plantões tensos demais. Era uma assessoria de comunicação que falava sobre violência, que tratava sobre a segurança pública. Mas fazendo um apanhado do rádio, da TV, da assessoria que eu fiquei mais de ano, eu entendi, quando eu precisei, na pandemia, ter uma renda fixa, trabalhar. E aí eu comecei a alçar outros voos, desde sala de aula, dando aula, como um Uber, né? Eu fui Uber durante mais de um ano. Eu precisei alçar outros voos para me sustentar, e eu falo de sustento. E desde então, de 2020 para cá, eu estava sempre trabalhando de forma burocrática, exercendo a minha comunicação em eventos, né? Como cerimonialista, organizador, fazendo diversos papéis em eventos, tanto eventos privados da empresa como também fora. E em paralelo a isso, dirigindo peça, escrevendo e sempre em movimento. Mas quando eu olho para trás e vejo o que eu deixei de lado, eu fico, meu Deus, será que realmente foi o tempo de eu ter deixado de lado o jornalismo, né? O comunicar? Há muito tempo, muita gente falava, queria isso aqui, você fala bem, queria essa oportunidade, fala da vida, fala das demandas, fala de relacionamento, você sabe falar sobre isso, você vivenciou muitas coisas e tal, e fala. E eu nunca tive coragem, primeiramente. Eu acho que essa é a verdade. Eu nunca quis. Eu sempre me achava inadequado. Ou era um momento ruim, ou era a minha aparência que me negava essa possibilidade, ou era a minha dicção que eu achava que não era tão boa. Então sempre algo vinha a morrer a minha vontade de estar aqui. Inclusive hoje, quando eu começo no vídeo áudio, né, o podcast com áudio e vídeo, é um desafio para mim começar. Mas lá atrás eu já comecei num podcast de áudio. Então isso me tranquiliza, saber que eu consigo ser coerente no tema que eu vim abordar. Existe um desejo enorme de dar conta disso e de fazer reflexões realmente necessárias para mim, e que em algum lugar vai atingir pessoas. Isso me dá uma certeza de dever cumprido. E para mim hoje, né, usando o exemplo do documentário da Celine Dion, o que eu posso lutar para não morrer é o meu talento de ser um comunicador, de trazer para vocês essa reflexão, deixar alguns questionamentos, de trazer uma leitura, de trazer uma reflexão de um livro, de trazer um poema, de trazer sempre esse link dessa discussão sobre a vida, né?
que é tão importante, que é tão maravilhosa, que a gente esquece muitas vezes, que a gente pode mais, que a gente deve mais, que a gente precisa entender isso de fato. E aí, esse documentário da Celine Dion, ele me coloca neste lugar de entendimento. Que, independente das dificuldades, a gente não deve, a gente não pode desistir da gente. Desistir do que nos faz os nossos olhos brilharem. Desistir do que a gente almejou para a vida. Sabe? Seja empreender em vendas, seja comunicar, como eu estou aqui agora, de volta, seja estudar fora, seja o que você almejou. Ah, não, tá tudo bem, não almejo nada. Mas será que realmente está tudo bem? Porque se estiver tudo bem, ok. Tá ótimo. Mas no meu caso não estava tudo bem. Eu dizia que estava tudo bem, eu me sentia inadequado no lugar que eu estava. Eu me sentia mal por não estar conseguindo dar conta do que eu queria e por não conseguir chegar até esse ponto. Porque, gente, eu vou falar para vocês. Chegar até aqui, estar sentado, tranquilo, organizado, coerente com as minhas ideias, não foi fácil. É um caminho tão longo. É um caminho de você persistir e falar, poxa, se é isso que eu quero, eu tenho que lutar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer valer a pena. E aí você vai organizando suas ideias e aos pouquinhos, e aí o podcast serviu para isso, para me organizar de fato. Mas e aí você? O que te aflige? O que você está deixando de lado por alguma dificuldade? Celine Dion é uma guerreira, ela tem uma carreira, ela está eternizada nas músicas, ela criou sua história de vida, ela está lutando para não morrer, né? Para a doença não ter avanços ainda mais consideráveis que venham a prejudicar mais ainda a sua qualidade de vida. E eu? O que eu estou fazendo? Hoje eu estou cuidando da minha saúde mental, das pessoas, das poucas pessoas que me rodeiam, que eu falo, né, que têm acesso a mim, que são aqueles amigos de confiança, o meu companheiro, e um pouco da minha família. E ao cuidar disso, automaticamente eu estou me dando qualidade de vida. E você? Já pensou sobre isso? Já pensou em fazer terapia? Eu tive que reconhecer que eu precisava fazer terapia. Inclusive, nem comecei ainda, porque demorei a marcar e acabou que quando eu marquei não tinha data, e aí agora, na semana que vem, que eu consegui marcar de fato a terapia e vou iniciar depois de muitos anos. Vou fazer 40 anos, então 40 anos sem ser analisado, mas eu vou falar para vocês que eu tive muita sorte. Muita sorte de não ter adoecido antes e de ter conseguido, de alguma maneira, somatizar tanta coisa. Mas foi uma sorte realmente, que eu falo que foi uma sorte divina. Porque eu sou muito espiritualizado. Hoje eu não me considero católico, apesar de ter nascido em um berço católico, mas eu me descobri espiritualizado diante das demandas espirituais e inclusive da doutrina espírita, que é uma coisa que eu acredito muito, que eu pratico na minha casa, que é o Evangelho no Lar. Desculpa, gente. Quando eu sinto que vem uma tosse, aí eu tomo água. Então eu me descobri na doutrina espírita parte, sabe? Eu me senti parte daquilo, de acreditar, e juntamente com a doutrina espírita,
também terapias holísticas, que é uma coisa que eu gosto muito, desde do yoga, do Ho'oponopono, como também do tarô, de várias especificações que me orientam hoje. E até mesmo estudar tarô, né? Estou estudando tarô, ganhei um tarô também, estou estudando, né? Ainda estou iniciando aí nessa área. Mas voltar para si, para o seu conhecimento pessoal, por ficar sozinho e reconhecer o que de fato te melhora e o que te atormenta, é fazer uma separação de vida mesmo, sabe? De propósito. Acho que essa é a realidade. Então eu tenho voltado para o meu propósito, diante do que eu acreditei lá atrás, que eu queria, e diante do que as inseguranças da vida me fizeram esquecer. Né? Para quem me vê hoje falando nas câmeras, no caso, direto, né? Jamais imaginaram, quando me viram lá atrás, enquanto criança, que eu era uma criança altamente insegura, altamente envergonhada, que tinha medo de falar em público, que tinha medo de se expor. E aí eu me ver hoje, diante de uma câmera, há quase meia hora falando com vocês, para mim é maravilhoso. É vencer barreiras, sabe? De alguma maneira, acreditar e sentir e saber que é o meu caminho, que é a minha verdade. Todos nós temos a nossa verdade. Temos o nosso caminho a trilhar, a acreditar, a saber que aquilo ali vai te dar sucesso e vai te dar, para além de tudo, realização. E você vai estar também ajudando alguém. Eu acho que é uma missão, né? O jornalismo em si, em geral, sem especificar qualquer tipo de editoria, ele serve para servir, né? O jornalista, ele informa. Então, ele serve pessoas, ele serve... É uma demanda social que vem te informar, que vem te atualizar. Ele serve realmente a isso. Ele vem informar, vem atualizar, vem denunciar. Né? E de alguma maneira eu me enquadro nisso, nessa perspectiva de atualizar, nessa perspectiva de melhorar, de ajudar, de prestar um serviço. Acho que é muito disso. Como jornalista por formação e por amor, eu me sinto enquadrado nesse lugar. Então, gente, pensem sobre isso, reflitam que vocês têm deixado de lado por alguma coisa. Hoje em dia, na rede social, na pressa de postar, na pressa de mostrar o que está sendo vivido, a gente de fato tem esquecido de viver de verdade, de valorizar, de entender quanto é importante, quanto é necessário ter uma vida privada. O quanto é importante, de fato, abraçar, de fato, acolher, de fato, amar quem está ao nosso lado, para além do postar e das homenagens. A gente fazia homenagens antigamente somente num dia de aniversário, de quem a gente amava, de postar alguma coisa, de parabenizar, de postar uma foto, um vídeo. Mas hoje virou-se um showroom, né? A gente tá à mostra para tudo, para sofrimento, para felicidade, para luxúria, né? Para mostrar o que foi feito no corpo, o que foi comprado, o que foi... o carro, a casa, a reforma. Tudo isso virou-se uma vitrine da rede social.
mas e a tua reforma íntima? E o teu coração? E o que te acalma? E o que te traz paz? Eu não sou, gente, nenhum terapeuta, tá? Eu durante muitos anos da minha vida, eu estudei muito, eu li muito livros de autoajuda. Eu sempre fui uma pessoa muito altruísta, de ter uma escuta muito boa, de conseguir dar bons conselhos sem ser baseado no achismo, no tanto faz, mas dar importância. Eu sou um ser afeito às relações interpessoais. Para mim isso me melhora, me fortalece. E estar aqui hoje é esse exemplo de melhorar, sabe? De melhorar a vida de alguém, de ajudar essa pessoa a se encontrar, a caminhar, né? Então, eu estudo barras de Axios, estudo Ho'oponopono, estudo numerologia, vou criando essa intimidade com várias áreas para ver o que de fato me fortalece, me ajuda, me deixa bem, né? Eu acho que é isso que eu trago hoje para vocês, encerrando esse episódio. Fico muito grato por todo mundo que assista aqui. É um novo formato em vídeo agora. Espero que tenha saído bonitinho no vídeo. Comentem, compartilhem, me alertam no sininho, mandem o link para os seus amigos. Vai estar disponível tanto no YouTube, Inadequado Será, podcast Inadequado Será, quanto também no Spotify, Inadequado Será. E é isso. O universo conspira a favor da nossa felicidade. Seja feliz, acredite, creia, realize. E tudo que você espera vai acontecer. A felicidade vem para todos nós. Nós merecemos. Somos prósperos e a vida pede isso. Não deixem de seguir Elias Fernandes, Real Oficial no Instagram. E é isso, gente. Sejam bem-vindos. Felicidade, paz, harmonia, muita arte e muito autoconhecimento para a gente ser sempre feliz e no foco, tá bom?